Olá, queridos alunos e alunas da Escola Aliança, Nova Vida em Bom Sucesso, Família da Fé. É uma alegria poder estar aqui gravando essa aula para abençoar a sua vida. Seja bem-vindo, então, à aula de número 27. Você que não é membro da nossa igreja ou aluno da nossa Escola Aliança, também seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus possa abençoar a sua vida com esta aula. Lembrando que você pode acessar as outras 26 aulas na playlist da Nova Vida em Bom Sucesso, o canal de YouTube. Tá? Você acessa lá, você tem a listinha lá das aulas e com certeza vai abençoar a sua vida. Estamos estudando o Antigo Testamento, povos presentes no Antigo Testamento, povos cananeus ou nações cananeias. E a aula de hoje, como eu já falei, a aula 27, nós estaremos estudando os Moabitas e os Amonitas. Antes eu gostaria de fazer uma oração para abençoar a sua vida e para pedir a direção de Deus para esta aula. Senhor, muito obrigado porque podemos estar aqui falando contigo e ministrando a tua palavra. Que esta aula seja abençoadora para todos aqueles que vão acessar esse vídeo. Senhor, protege cada um, guarda, livra de todo mal e abençoa, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Povos cananeus, moabitas e amonitas. Eu vou fazer aqui uma introdução falando sobre a origem dos moabitas e amonitas e depois eu vou falar especificamente, dando uma visão panorâmica, falar especificamente sobre cada uma dessas nações. Eu poderia dizer objetivamente que os moabitas e os amonitas, eles são descendentes de Ló, mas eu vou contextualizar um pouco isso, à luz das escrituras sagradas. No capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus faz uma chamada a Abraão, que se chamava Abrão. Chama Abrão para sair da sua terra, da sua parentela, e faz promessas a ele, dizendo que ele seria abençoado, seria uma bênção, que ele seria próspero, pai de uma multidão, que o nome dele ia ser engrandecido, que quem abençoasse, o abençoasse seria abençoado, e quem o amaldiçoasse seria amaldiçoado. Enfim, Abraão está cheio de promessas e de bênçãos de Deus. Ele então obedece num ato de fé, ele sai da sua terra, da sua parentela, leva consigo a sua esposa Sarai e acompanha Abraão, o sobrinho Ló, com a sua família. Bem, eles então saem e Abraão está liderando a caravana em obediência a Deus. É muito bom nós obedecermos ao Senhor, estarmos na direção de Deus. E assim Abraão faz. Enriquece, começa a crescer, e Ló, que está acompanhando seu tio, também começa a crescer. Porque quem acompanha, quem está com a bênção de Deus, quem é abençoado pelo Senhor, também acaba sendo abençoado. E ele vai crescendo, juntamente com o seu tio. Logo, eles têm funcionários, porque tem gado, tem rebanho para cuidar, tem os chamados pastores que vão estar ali trabalhando para eles. Um dia, Abraão percebe que os pastores dele estão brigando, se desentendendo com os pastores do seu sobrinho Ló. E aí o que acontece? Ele chama Ló para uma conversa e diz o seguinte: os nossos pastores estão brigando entre si. Isso não é bom, nós somos parentes. Vamos fazer o seguinte: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e assim cada um segue o seu caminho. A prerrogativa de escolha de para onde ir é de Abraão. Por quê? Porque ele é o mais velho, ele é o patriarca da família, ele é o líder da caravana, ele é aquele que o seu sobrinho Ló deve obediência, deve a orientação, ou seja, seguir a orientação dele como tio, e também é aquele que está com as bênçãos do chamado. Mas ele abre mão desse direito de escolher e gentilmente oferece a Ló essa possibilidade. E Ló, então, se eu for para a direita, ele vai para a esquerda, se eu for para a esquerda, ele vai para a direita, e assim, Ló olha as campinas do Jordão, vê que a terra é boa,
e escolhe ir para lá. Na verdade, ele vai parar com a sua família nas cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão então segue trajetória contrária. Mas é importante destacar que Abraão, não apenas ele está sendo gentil ao dar a Ló o direito de escolha. Nós percebemos que Abraão é um homem cheio de bênçãos, de promessas. Em outras palavras, Abraão está dizendo para Ló, olha, onde você escolher, eu vou no sentido contrário, porque tanto faz se eu me dirigir para a direita ou para a esquerda, tanto faz, porque eu serei abençoado da mesma forma, porque Deus já prometeu que eu serei abençoado. Então a bênção me acompanhará. Eu e você temos promessas de Deus. E se temos promessas de Deus, onde nós estivermos, para onde formos, a bênção de Deus nos acompanhará. Com certeza. Há uma canção que nós cantamos na nossa igreja, acredito que você canta também, que fala para a direita ou para a esquerda, para frente, para trás, por todo lado, eu sou abençoado. Então, quer dizer, nós somos abençoados por Deus. Onde quer que eu for, que você for, a bênção de Deus nos acompanhará. E Abraão tinha essa certeza. Bem, mais à frente, nós vamos ver que Abraão vai interceder pelas cidades de Sodoma e Gomorra, porque Deus não aguenta aquele pecado, aquela iniquidade que está ali, e Deus então decide destruir aquelas duas cidades. E confessa esse desejo a Abraão, porque ele considera Abraão não apenas o pai da fé, aquele homem cheio de fé, mas também como se fosse um amigo. E ele então confessa isso a Abraão e dá a oportunidade de Abraão exercer um ministério muito importante até nos dias atuais, o ministério da intercessão. E ele vai interceder por essas duas cidades. E o que é interessante é que Abraão poderia ter dito ao Senhor, olha, pode destruir, só tire Ló, meu sobrinho, e a sua família de lá. Mas ele não faz isso. Ele intercede pelas duas cidades, em favor das duas cidades. E ele começa falando, se tiverem 50 justos lá, o Senhor vai destruir as cidades? E Deus, não vou destruir. E vai descendo até chegar a 10, e Deus diz, se lá eu encontrar 10 justos, não vou destruir a cidade. Mas não encontrou. Mas por amor a Abraão, enviou 2 anjos para não apenas destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, mas também para retirar Ló, sobrinho de Abraão, de lá com a sua família. E assim foi feito. Só que os anjos do Senhor advertem a Ló, a sua esposa e as 2 filhas que foram, seguindo a orientação dos anjos. Os anjos advertem, vocês não podem olhar para trás quando começar a destruição. E eles então seguem, infelizmente. A esposa de Ló olha para trás num olhar saudosista e ela então é transformada numa estátua de sal ou numa coluna de sal. É uma morte instantânea. E eu fico tentando imaginar o sofrimento de Ló vendo a sua esposa com aquela morte instantânea, as filhas também, mas tendo que obedecer e seguir em frente. E eles então seguem e vão para a terra de Zoar. Ficam lá e a destruição acontece em Sodoma e Gomorra. Mas Ló começa a perceber que os habitantes de Zoar não são confiáveis. Então ele sai com as suas 2 filhas, vai para as montanhas e lá fica numa caverna. Por que eu contei tudo isso para chegar agora nesse ponto? E você vai entender a origem dos Moabitas e Amonitas. As 2 filhas de Ló armam um plano para poder manter a descendência de Ló, porque elas, na caverna com o pai, não vão ter contato com outros homens. E aí elas combinam. A mais velha chama a mais nova e diz, olha, eu vou embriagar o nosso pai e vou me deitar com ele para que ele possa ter descendência. Eu possa engravidar e dar à luz a um filho que vai manter a descendência do nosso pai. E assim ela faz. E depois, no outro dia, a filha mais nova também procede dessa mesma forma. O que é pecado? Deus condena o incesto, a relação sexual entre parentes próximos. Pois bem, isso acontece. O plano acaba dando certo. E as 2 vão
engravidar, conceber, dar à luz. Vão dar à luz as duas crianças, Moabe e Ben-Ami. Moabe, pai dos Moabitas, e Ben-Ami, pai dos filhos de Amon ou Amonitas. Então, nós entendemos que esses dois povos, Moabitas e Amonitas, procedem do incesto de Ló com as suas duas filhas. O texto bíblico é Gênesis capítulo 19, versículos de 36 a 38, e diz assim: E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Bem, já falei da origem desses dois povos, agora eu vou falar especificamente dos Moabitas e depois dos Amonitas. Os Moabitas, como eu falei, são descendentes de Ló. Moabe significa é de meu pai. O nome significa é de meu pai. Então foi dado esse nome de Moabe ao filho que a filha mais velha de Ló teve com ele. Foi dado esse nome de Moabe, que significa é de meu pai. O estudioso francês Edouard Paul Dorn aponta como possíveis significados do nome Moabe água de meu pai ou semente do pai. Ou seja, ele está querendo dizer que no incesto de Ló com a sua filha mais velha, a semente de Ló, a semente do pai, foi depositada na filha e gerou Moabe. Em Números, capítulo 22, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor e vai falar um pouco sobre a localização dos Moabitas. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Então, o território dos Moabitas dividia-se em três partes, a leste do Mar Morto. Terra de Moabe, entre o rio Arno ou Arnon e o rio Jaboque. A referência, e eu não vou ler o texto, vou dar apenas a referência, eu espero que você esteja aí com a Bíblia aberta, estudando, anotando num caderno, numa folha de papel, anotando essas referências, porque é um momento de estudo, né? Se você agora está vendo e ouvindo esta aula e não está podendo estudar dessa forma, que depois você possa rever, né, a aula e possa fazer essas anotações e ir a essas referências. Então, Deuteronômio 1:5 é a referência da terra de Moabe. Também tem os campos de Moabe, ao sul do rio Arno. Ruth, capítulo 1, versículo 2, vai dar essa referência aí, né? Vai trabalhar esse contexto. E a planície de Moabe, região do Jordão inferior, de frente a Jericó, Números 22:1, o texto que nós já lemos. Aí vai aparecer para vocês o mapa que está aparecendo aqui para mim, e que vai dar a localização aí precisa dos campos de Moabe, né? Não de todo o território, mas dos campos de Moabe, essa partezinha aí entre o rio Arnon e o rio Zered. E é muito interessante, porque aqui está numa espécie de uma cor rosa, né? Bem destacado aqui no mapa, você vai ver aí, não sei se vai aparecer exatamente essa cor, mas você vai ver que está bem ali realmente a leste do Mar Morto. E vai aparecer também um outro mapa muito interessante que vai também demonstrar a localização dos campos, né, de Moabe, da terra de Moabe, mas é um mapa que tem umas setinhas indicando, umas setinhas vermelhas, né, indicando a saída de Belém para Moabe. Por quê? Porque é um mapa que está relacionado ao livro de Ruth, em que nós vamos ter ali a história de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, essa família que sai, né, uma família que sai de Belém, porque havia fome na terra de Belém, e eles então se dirigem às terras de Moabe. Muito interessante isso, né? Vão para lá para poder ter o suplemento para essa família. E lá esses dois filhos vão conhecer, vão se relacionar e casar com duas moabitas, Orfa e Ruth.
a história linda, né, do livro de Ruth. Agora, o que me chama a atenção, eu queria destacar, já que você está vendo aí também, é a frase que está no final dessa imagem. Os moabitas não serviam ao Senhor. Assim como a gente vai ver que os amonitas mais à frente também não serviam ao Senhor, não tinham uma aliança com Deus. Isso é importante destacar, e daqui a pouco eu volto a falar um pouco sobre essa história de Ruth e Noemi, que é uma história muito linda, né? Ruth, uma moabita. O idioma dos moabitas. O idioma dos moabitas era bem parecido com o idioma falado pelos filhos de Israel, né? Ou seja, semelhante ao hebraico, com algumas semelhanças com o idioma dos fenícios, que é possível que a gente estude um pouquinho aí, quem sabe na próxima aula, sobre os fenícios, e vamos estudar também sobre os Edom, né? Os edomitas, os filhos de Edom, de Esaú. Tá? Importante para a próxima aula aí, já estou falando um pouquinho sobre isso. Tá? Fatos bíblicos que mencionam os moabitas, tá? Alguns aí importantes. Servidão do povo de Israel por 18 anos aos moabitas. É mole? 18 anos o povo de Israel ficou servindo aos moabitas. Mas, como sempre, Deus ouviu o clamor, Deus levantou um juiz de Israel chamado Eude. E Eude vai dar a vitória ao povo do Senhor, matando o rei moabita chamado Eglon. Você vai ter essa referência aí, essa história você encontra em Juízes, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 30, tá? E olha que interessante, a terra, depois desses 18 anos de servidão, a terra de Israel ficou em paz por 80 anos. 80 anos de paz, né? Por causa desse livramento que Deus operou. Foram 18 de tormenta, mas agora são 80 de paz que o Senhor ofereceu ao povo. Eu vou ler apenas o versículo 28 do capítulo 3 de Juízes, tá? E lhes disse, Eude, no caso, né? Segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Ou seja, o povo de Israel, incentivado, né, e se sentindo motivado pela atitude corajosa de Eude ao matar o rei Eglon dos moabitas, o povo, o exército de Israel, teve coragem e foi lá e derrotou, né? O exército de Israel derrotou o exército moabita. Os filhos de Elimeleque, como eu já falei, né? Elimeleque, Noemi, os filhos desse casal, Malom e Quilion, casaram-se com mulheres moabitas, a Orfa e Ruth, segundo está em Ruth, capítulo 1, versículo 4, tá? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais aí sobre isso. Saul derrotou os moabitas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 47. Estou só dando as referências para você ler depois com calma. Davi também feriu esse povo. Segundo livro de Samuel, capítulo 8, versículo 2. E Josafá, que é uma passagem que a gente também vai valorizar aqui hoje, Josafá derrotou os moabitas pelo poder de Deus. Isso está, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Jeremias vaticinou, o profeta Jeremias, ou seja, ele profetizou terror e destruição para Moabe. Isso está no capítulo 48 do livro de Jeremias. Mas olha que interessante, olha que coisa boa, hein? Em meio a tanta terror e destruição, Deus fez uma promessa para os moabitas. No versículo 47, há a promessa de restauração de Moabe na era messiânica. Por quê? Porque Moabe, assim como Amon, né, os filhos de Moabe, assim como os filhos de Amon, eles têm um parentesco com Israel, porque eles descendem de Ló, que era sobrinho de Abraão. E Abraão, né, é aquele que foi chamado para dar origem ao povo de Israel e tem a bênção sobre ele. Olha que interessante, né? E Deus se lembra disso porque Deus é um Deus de compromisso, é um Deus que honra a palavra de promessa dada, as bênçãos que ele prometeu, né?
E quem abençoar, em algum momento, um descendente de Abraão será abençoado, ou quem amaldiçoar será amaldiçoado. Ruth e Noemi, vai aparecer a imagem bonita aí das duas, né? Ruth, uma mulher bonita, nova ainda, mas Noemi já idosa. É uma história linda de amor, amizade e fé, principalmente por parte dessa moabita, uma mulher extraordinária. Quando Noemi fica viúva e Ruth órfã também, porque Elimeleque, Malom e Quilion morrem. E aí você tem 3 mulheres que estão na condição de viúvas. E Noemi está muito idosa. Então Noemi chega para Ruth órfã e diz, olha, vocês devem voltar para a casa dos pais de vocês nas terras de Moabe. Eu vou seguir para Belém, que é a minha terra natal, porque lá a fome já passou, lá é casa do pão e há fartura novamente. Bem, no início, Orfa tenta ficar com Noemi, mas depois ela é convencida pela própria Noemi e volta para a casa dos seus pais. Mas Ruth, diz a palavra de Deus, que Ruth não fez assim. Ruth se apegou à sua sogra, por amor a ela, mas também por amor ao Deus de Noemi e ao povo de Noemi. Então você vê aí uma linda história de amor, de amizade, de aliança e de fé. Olha o que o Ruth vai dizer, eu vou ler aqui na minha Bíblia, que está aberta aqui, ó. Ruth capítulo 1, versículo 15 e 16. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que declaração linda e maravilhosa. Mas eu destaco aqui não apenas essa atitude maravilhosa de Ruth, de aliança, de amizade, de amor e de fé, mas eu destaco o testemunho da vida de Noemi, porque se Ruth desejou seguir o Deus de Noemi e fazer parte do povo de Noemi, é porque viu um bom testemunho em Noemi. A importância de nós, como cristãos, darmos um bom testemunho. Isso é fundamental, porque assim como Noemi impactou para sempre a vida de Ruth, nós podemos, eu e você, com o nosso testemunho da presença de Deus na nossa vida, da presença de Cristo na nossa vida, nós podemos também impactar os outros. Eu queria que você pensasse sobre isso e fizesse um autoexame, como eu também tenho que fazer da minha própria vida, que você fizesse um autoexame da sua vida. Como que você está diante de Deus e que testemunho estamos dando? Não devemos pautar a nossa vida pelo que os outros pensam de nós, mas o que os outros pensam e como eles nos veem é um referencial para nós. É importante a gente entender isso e estar disposto ou disposta, né, a seguir o caminho do Senhor e dar um bom testemunho, como foi o testemunho de Noemi. Quero falar um pouquinho sobre os amonitas, senão a gente se empolga, a gente fica só nos moabitas. Amonitas são descendentes, como eu já falei, de Ben-Ami, significa filho de meu povo. O nome Ben-Ami significa filho de meu povo, ou seja, aquela ideia mesmo, né, de que a filha de Ló estava dando sequência à descendência do seu povo, do seu pai. É o filho também incestuoso de Ló com a sua filha mais nova. Isso a gente já até falou, estou só confirmando. Portanto, amonitas e moabitas eram irmãos, né, ou parentes, vamos dizer assim, né? Situavam-se próximos, amonitas, né, ficavam próximos aos moabitas, como você vai ver daqui a pouquinho no mapa, até viu, mas vai rever. Próximo aos moabitas, entre o rio Arnon e o rio Jaboque, tá? Aí vai aparecer de novo aquele mapa, agora num tom assim, mais para o bege, você vai ver ali o território dos amonitas. Parece até um pouco maior
do que o território a terra dos moabitas, né? Está aí entre o rio Arnon e o rio Jaboque, tá? Também a leste aí do Mar Morto. Característica dos amonitas: eram turbulentos, belicosos, dados à guerra, nômades, né? Não ficavam ali produzindo muito, ficavam no lugar, daqui a pouco estavam em outro lugar. Povo cruel e vingativo. Isso é importante, né? Saquearam nações vizinhas, eram bem diferentes dos moabitas, ou seja, os moabitas eram guerreiros, mas eles eram mais agressivos, mais cruéis. O idioma também era parecido com o hebraico, né, do povo hebreu. 2 fatos bíblicos apenas envolvendo os amonitas que eu quero destacar. Insurgiram contra o povo de Israel nos dias de Jefté, que foi um outro juiz levantado pelo Senhor no tempo dos juízes. Isso está em Juízes capítulo 11, tá? Daqui a pouquinho vou falar um pouco mais, tá? Sobre isso. E aquele episódio que eu já citei, muito importante, segundo Crônicas capítulo 20, em que Josafá, rei do Reino do Sul, né, de Judá, ele vai derrotar os moabitas e também os amonitas, porque eles fizeram uma aliança aí, né, para acabar com o Reino do Sul, com Judá. E Josafá vai derrotar também os amonitas pela mão poderosa de Deus, tá? Em Juízes, do capítulo 10, do versículo 6 até o capítulo 12, versículo 15, você pode ler esse texto aí em casa, se deliciar com esse texto da palavra do Senhor, nós vamos encontrar esse domínio dos amonitas. Olha só, mais alguma coisa aqui interessante. Israel ficou 18 anos, muita coisa interessante, né? 18 anos sob o domínio dos amonitas. Mas Jefté, juiz de Israel nesse período, foi usado pelo Senhor para a libertação do povo de Deus. E o que é interessante é que no início lá do capítulo 11 de Juízes, Jefté vai ser desprezado pelos seus irmãos. Vão dizer que ele não era filho legítimo de seu pai Gileade, porque ele era filho de Gileade com uma outra mulher que não era a esposa de Gileade. E ele é expulso ali daquela terra, ele vai para a terra de Tobi, e lá ele fica. Mas aí depois, os anciãos de Israel, quando percebem o domínio dos amonitas, que está um domínio extenso, duro, difícil, eles vão recorrer a quem? A Jefté. Vão lá, trazem Jefté de volta e diz: lidera, seja juiz sobre nós, para que nós possamos ter a libertação dos amonitas. E Deus então vai trabalhar na vida de Jefté. Algo interessante, né? Ele tinha sido desprezado e agora está sendo muito valorizado. Talvez você esteja passando uma situação semelhante à de Jefté. Talvez esteja enfrentando um momento em que desprezaram você, deixaram você de lado. Fique sabendo que Deus tem um propósito na sua vida e no momento certo Ele vai resgatar a sua condição. E resgatando a sua condição, vai usar você poderosamente como fez com Jefté. Tobi, então, foi, né, para Jefté, essa cidade, acabou sendo um lugar em que ele foi forjado, uma espécie de uma fábrica para fazer de Jefté um campeão de Deus. Alguém usado poderosamente pelo Senhor, como realmente ele foi. Juízes, capítulo 11, versículos de 32 a 33, o texto sagrado, muito importante esse texto. Olha o que ele vai dizer. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles. E o Senhor, isso é que é importante, é o Senhor que dá a vitória. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, ou seja, Minite, 20 cidades ao todo ali, né? E até Abel-Queramim. E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel, porque Deus pelejou por Israel. E o outro episódio importante de mais uma derrota, não só dos moabitas, mas dos amonitas, foi diante do rei Josafá. Pela mão poderosa de Deus, Josafá os derrotou.
Segunda Crônicas, capítulo 20. O capítulo 20, o versículo 17, uma parte dele diz assim: tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Através do louvor e da adoração, Israel pôde derrotar pelo poder de Deus uma confederação, né? Se juntaram contra Judá, contra o Reino do Sul, Judá, se juntaram 3 povos: os Moabitas, os Amonitas, que nós estudamos hoje, e um terceiro que a gente não vai estudar, os da montanha de Seir. Os 3 se juntaram contra Judá. Josafá, quando soube da notícia, ficou com medo, porque pela ótica humana não poderia derrotar 3 exércitos poderosos. Mas o que ele fez? Josafá, ele foi para a oração. Ele teve medo, mas o medo não o paralisou. Ele foi para a oração, foi clamar ao Senhor, foi buscar ao Senhor. Eu tenho uma mensagem que eu preguei nesse capítulo 20 de 2 Crônicas, e a mensagem chama-se Deus honrará a nossa desvantagem. Quando nós temos fé, quando nós acreditamos, mesmo que sejamos minoria, seremos maioria com Deus. Que Deus está do nosso lado, assim como esteve com o rei Josafá. Algumas lições espirituais da aula de hoje. O medo do rei Josafá não o paralisou, mas o fez ir para a oração, como eu acabei de falar. Ou seja, o levou à ação. O medo, ele é prejudicial se ele nos aprisiona, nos paralisa. Mas ele pode ser positivo se ele nos leva à prudência e à ação para a gente não ficar paralisados ou paralisado, mas irmos ao encontro de vencer, de superar, de derrubar, retirar os obstáculos, enfrentar aquilo que está nos amedrontando. Devemos enfrentar. E Josafá enfrentou porque clamou a Deus com fé. Quando nós clamamos ao Senhor com fé, Deus ouve a nossa oração. Ou seja, Josafá fez do medo algo positivo, pois este o levou à mobilidade, à ação, a agir, a buscar em Deus a vitória sobre aquela situação. Um clamor sincero de arrependimento e a busca do auxílio divino não são desprezados por Deus. Em nossa batalha espiritual, Deus peleja por nós. Há batalhas que ganhamos com o louvor e a adoração. Somente basta louvarmos, agradecermos e Deus estará pelejando por nós. Existem batalhas que nós vamos ter que ir para o fronte mesmo. E existem outras que Deus estará movendo de tal forma que ele vai dizer de antemão, como disse para Josafá e o povo do reino de Judá: é só me adorar, é só louvar o meu nome, que a vitória já estará garantida. Mesmo na hora da crise e da guerra, reconheça que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos vivendo um momento tão difícil nessa pandemia de Covid-19, que se estende neste ano de 2021, e muitos têm estado derrotado, enfraquecido, cabisbaixo, caído, mas saiba que mesmo nesse contexto de crise e de guerra, de uma verdadeira batalha sanitária, mas também uma batalha espiritual, em meio a tudo isso, nós devemos ainda declarar, como fez o povo de Judá, acreditando na vitória do Senhor: Deus é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Este era o refrão cantado. E Deus operou poderosamente e deu a vitória a Josafá, como está pronto a dar a vitória a cada um de nós também. Vou deixar como prazer de casa. Eu sempre gosto de dizer que eu não chamo de dever de casa,
eu chamo de prazer de casa, porque ler a Bíblia, pelo menos para mim, eu acredito para você também, e uma prova disso é que você está assistindo esta aula, que você ama a palavra de Deus. Para mim, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, é um prazer. Então eu vou deixar como prazer de casa ler Gênesis capítulos 25 e 27, que vai ser importante para a próxima aula, a aula de número 28, tá bom? Espero que o Senhor esteja trabalhando na sua vida e que esta aula possa ter contribuído um pouquinho mais para aquilo que Deus está falando ao seu coração. Que o Senhor abençoe você e a sua casa, rica e abundantemente.